Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde aos nossos irmãos, amigos que nos acompanham pelo Facebook. E nesse momento nós convidamos a todos para nos reunirmos em pensamento, elevando a Deus, a Jesus, pedindo as bênçãos amorosas para a reunião desta tarde, para que possamos todos nós recolhermos essas bênçãos medicamentosas e iluminativas. Por isso, Senhor Jesus, nesse momento nós te pedimos, nos abençoa, nos envolve, nos ampara, nos dá a proteção que necessitamos no decorrer dos trabalhos. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver também, nos orientar, nos sustentar e que, irmanados, Senhor, possamos recolher essas bênçãos iluminativas e também medicamentosas em nossos organismos, a nos fortalecer, a nos orientar, a nos confortar, a nos sustentar em nossa caminhada. Nos ajuda, Jesus, nos ampara. E em teu nome, mestre, irmão André Luiz e demais benfeitores, que damos início à reunião desta tarde. Que a tua paz, Jesus, possamos conquistar hoje e sempre. Graças a Deus, e passamos a nossa irmã Ana a mensagem da tarde. Boa tarde a todos os queridos irmãos aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita André Luiz. Sejam todos bem-vindos e que estejamos todos na paz do Mestre Jesus. O nosso tema desta tarde vai nos falar um pouquinho sobre o desprendimento dos bens terrenos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 14. Então, esse tema vai nos trazer uma reflexão sobre como podemos fazer, para nos desprendermos de tudo aquilo que temos na terra, que são os bens terrenos. E o que nós podemos entender sobre esse assunto? Como podemos esclarecer? O Evangelho já nos traz o esclarecimento. O Livro dos Espíritos também, as nossas obras básicas. Então, nesse item 14, ele nos diz o seguinte, que nós devemos marchar corajosamente no aprimoramento em que nós entramos quando aqui chegamos. Caminho este que nós escolhemos trilhar aqui nesta encarnação. Devemos muito uns aos outros. Através de quê? De uniões sinceras e fraternal, para que nós conseguimos um dia a regeneração. E para isso, então, nós não podemos nos apegar aos bens terrenos, E os bens terrenos é um dos mais fortes atraves, quer dizer, as dificuldades e obstáculos para o nosso adiantamento moral e espiritual. E esse apego aos bens terrenos, que nos traz um sentimento de posse, que tudo aquilo que nós julgamos ser nosso, ser nossa propriedade. Pois então, os irmãos podem se perguntar, mas se eu trabalhei, conquistei com o meu suor, com a minha dedicação, muitas vezes me privando de muitas coisas, não é meu? Eu não posso, será, me apegar a isso? O Evangelho, nesse item, nos esclarece. Nesse sentido, o Evangelho aqui, que se refere, nós devemos sim cuidar, zelar por tudo aquilo que é nosso, por tudo aquilo que nos pertence, por tudo aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho. Mas o que ele se refere é que nós não devemos nos apegar no sentido egoísta. Viver aqui apenas para as conquistas terrenas. Nós devemos sim procurar os bens espirituais,
Bens esses que vão nos trazer os prazeres futuros, os prazeres da alma. Prazeres que nós vamos levar quando nós não estivermos mais neste plano. E quando nós chegarmos lá, quando nós retornarmos à nossa verdadeira morada, vai ser nos cobrado. Vamos perguntar pelas nossas obras aqui, o que nós fizemos. Pensamos então que a fortuna é a verdadeira felicidade? Esta fortuna pode nos causar algo mais sério? Será que ela nos completa realmente quando vivemos, mergulhados nos bens terrenos? Será que em algum momento ela não vai nos trazer um vazio interior? Vai nos faltar algo a conquistar? Será prazeres apenas de ter, poder adquirir bens materiais? Esses prazeres são momentâneos. Nós já paramos para pensar que quanto mais nós adquirimos, mais nós almejamos conquistar e mais nós queremos? Nós nunca estamos satisfeitos, mas nós vamos correr atrás de algo novo e nunca nós vamos nos satisfazer com aquilo que nós temos. Podemos citar um exemplo aqui de uma criança. A criança que ganhou o seu brinquedo novo. No início, tudo é novidade e é bonito, mas em seguida ela já não quer mais, já não atrai mais ela, aquilo ali. E isso acontece conosco também. Nós corremos atrás, nós trabalhamos, mas nós estamos querendo sempre mais. E muitas vezes, nos despedaçamos, para adquirir, para ter aquele bem material. Nos satisfaz. Mas por fim, não damos mais importância. E isso tudo vai se tornando um vício. E esse vício vai nos causar muitas dores, preocupações, divisões e entre outros. Devemos então pensar por esse lado. Nesse item do Evangelho nos diz: quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? É uma pergunta que ele nos traz. E o Evangelho segue a nos esclarecer que o homem tem direito de usufruir de tudo aquilo que conquistou com o seu trabalho honrado, assíduo, justo. Tem que experimentar essa satisfação. Isso tudo é muito natural para nós que vivemos aqui neste plano. E isso tudo também tem a aprovação de Deus. Não podemos nos culpar. E o livro dos Espíritos vem nos esclarecer também. Quando nós pegamos lá nas leis morais, no terceiro livro das leis morais, que nos fala sobre o direito de nós usufruir com o quê? Com o nosso trabalho, como para o nosso progresso, que vai nos permitir experimentar todas essas leis. Mas essas leis, elas não podem deixar absorver os nossos sentimentos, deixar paralisar os nossos impulsos esses do coração, como o egoísmo, a inveja, a avareza, deixarmos de ser humildes e tantos outros, travando o nosso progresso. E esses sentimentos não nos traz nada, não traz benefícios nenhum. Ele apenas alimenta o nosso instinto,
as nossas más tendências e nos distancia do bem, fazendo sempre que como nós ficamos presos aos vícios e ao materialismo. Deus nos colocou no caminho a caridade, como forma para nos doar e também para nos desprender dos bens terrenos. O Evangelho também nos ensina que o rico doa sem ostentação. Para quê? Para que o menos favorecido receba sem humilhação. Então não podemos esquecer que tudo que vem de Deus, a Deus retorna. Daqui não levamos nada. Tudo que adquirimos em bens materiais, e o que nós vamos levar daqui? Todas as nossas conquistas, conquistamos com o coração, são os bens espirituais. E que são esses bens? São as nossas virtudes, desenvolvidas como a caridade, como a benevolência, o perdão, o amor incondicional, a fé e tantos outros. Aqui nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo. Assim também como os bens materiais que adquirimos. Somos apenas depositários e não proprietários. Tudo que nós temos é emprestado para usarmos enquanto estivermos aqui, visto que no momento da nossa partida nós não levamos nada conosco. E nós temos uma condição nesses empréstimos que fizemos, para que nós façamos o mínimo possível pelo nosso irmão, que ainda tem necessidades. O Evangelho nos traz um exemplo. Quando nós pedimos algo emprestado, valores, seja o que for, nós devemos ser honestos e devolver. Isso significa que a posição do homem rico é o empréstimo de Deus e que ele está tendo a oportunidade de desenvolver o amor e o reconhecimento e exige um alerta que nós dê também aos seus filhos menos favorecidos o que pode ser repartido. Pois são esses filhos, são tanto filhos como eles, que possuem, a mais. E todo o bem que Deus nos confiou, Ele hesita, Ele instiga nossos corações. Uma ardente e louca cobiça. Mas já refletimos quando nós nos apegamos demasiadamente aos bens perecíveis, esses bens passageiros, que tanto nós almejamos e queremos. E certo dia, nós vamos ter que prestar contas ao nosso Pai, pois dele veio tudo isso, e a ele que nós devemos prestar essa conta. Não esquecendo que a riqueza pode estar revestida e que ela vai revelar o caráter e que também vai mostrar a verdadeira caridade, esta caridade com inteligência. Quem somos nós quando usamos a nosso único proveito aquilo que o Pai nos confiou, sendo nós apenas um depositário muitas vezes infiel? São deveres que nós não devemos esquecer. E nós não devemos também nos iludir, nos deslumbrar com tudo aquilo que nós buscamos e almejamos nos bens terrenos.
pois desta maneira nós estamos alimentando o nosso egoísmo, o nosso ego, a nossa vaidade, quando nós usamos apenas em nosso proveito tudo aquilo que nós temos e que nós podemos repartir. Temos outro exemplo aqui que nos fala, no Evangelho também. Um pai de família, preocupado em trabalhar e adquirir bens. Para quê? Para sustentar a sua família, para evitar que eles caiam na miséria. Tudo isso é muito justo, essa preocupação com quem ele tem. Não podemos censurar jamais. Mas será que o seu objetivo, esse é apenas a conquista dos bens terrenos? Não seria uma preocupação, um compromisso com a sua consciência, para justificar seus próprios atos aos olhos do mundo? Um apego pessoal a esses bens terrenos? Mas será justo esta preocupação em adquirir bens para seus familiares, mas não é justo esquecer dos seus irmãos perante Deus. Isso tudo está na consciência de cada um. Jamais devemos julgar. E aquele que não está junto de nós, como a família, com aquele mais próximo? Pessoas que cruzam o nosso caminho, que muitas vezes não damos importância, fingimos que não vimos, passa despercebido. Deixamos que continuem a sua caminhada na miséria, enquanto temos o supérfluo. Não seria egoísmo endurecer os nossos corações diante daqueles que precisam uma atenção maior de nós? Isso tudo nós devemos nos questionar. Lembrando sempre no amor ao próximo. Como falamos, não podemos condenar. Quando nós queremos proteger aqueles que estão conosco, querer dar o melhor para eles. O que nós não podemos esquecer é essa preocupação demasiada que muitas vezes nós temos, querendo sempre adquirir bens em prol de uma vida boa. É aceitável quando trabalhamos, adquirimos e damos valor àquilo que nós temos. Mas nós devemos estar atentos para que nós possamos fazer também a caridade, conforme os meios que Deus nos proporcionou. Terá mais méritos quando tu faz a caridade, quando tu conquistou com o teu trabalho, do que daquele que nasceu na abundância e ignora o trabalho e as batalhas diárias. Mas, infelizmente, todo homem de posses se apega demasiadamente no que tem. E neste momento ele está praticando o egoísmo e o orgulho, esquecendo da bondade divina, que com essas conquistas terrenas não vai ter méritos nenhum com o Criador. E quando nós fechamos os olhos, tapamos os nossos ouvidos e não compreendemos que tudo que vem de Deus e que nós não somos donos, estamos sendo orgulhosos. E isso tudo nos pode ser tirado. Mas não vamos nos culpar por querer usufruir daquilo que nós temos, daquilo que nós adquirimos. O que nós não devemos e temos que ter cuidado é quando nós jogamos fora, quando nós esbanjamos, porque isso aí não é desapego aos bens terrenos, e sim uma grande indiferença
para com o nosso irmão. Pois já citamos aqui, somos apenas depositários. Por isso, então, o direito não temos o direito de dilapidar ou de confiscar, apenas para o nosso proveito. E tudo aquilo que temos em abundância, né, fartura, grandes quantidades, quando ela é mais distribuída, mal distribuída, é uma forma de egoísmo. E o desapego de tudo que o mundo nos proporciona vai depender de cada um de nós, da nossa vontade, de nós termos consciência. Consciência essa de que aqui nós não levamos nada. Por isso, então, sempre que tivermos a oportunidade que Deus nos confiou de ter algo a mais, ajudar o nosso próximo. Este é o verdadeiro desapego. E é o desapego que o nosso Criador nos pede. Vamos pensar sempre nisso. Há bens bem mais preciosos que o da terra. E se nós pensarmos desta maneira, desta forma, vamos estar em concordância com as leis divinas. E também nos ajudando a desapegar do que não nos acrescenta nada. E todo aquele que se apega apenas aos bens terrenos é porque vê somente aquele momento presente da sua vida. Não despertou ainda para as conquistas do coração. Podemos lembrar então das palavras do nosso Mestre: meu reino não é deste mundo. Por isso que o Evangelho nos fala dos desprendimentos dos bens terrenos. Então, meus irmãos, o Senhor Criador não nos ordena abdicar do que nós possuímos, mas sim usá-lo não só para o nosso proveito. Ter olhos para aqueles que são invisíveis muitas vezes pela sociedade. Então, assim Jesus assegurou, em sua divina sabedoria: a riqueza do homem está onde estiver o seu coração. Então nós vamos ter que vencer a ganância, a avareza, o egoísmo, a forma insaciável que agimos, pois senão nós não vamos conquistar a paz do coração que tanto nós almejamos. E o que a doutrina vem nos mostrar através dos desprendimentos dos bens terrenos? É que nós somos, antes de tudo, espíritos, antes da matéria. Porque a matéria que somos por um tempo, e espíritos nós somos eternamente. E se nós não aprendemos agora a ter equilíbrio, quando se trata de valorizar, em demasia esses bens terrenos, nós seremos sempre os escravos deles, mesmo após a nossa morte. A marcha é lenta, tudo pouco a pouco, a cada dia um passo, é um aprendizado. Mas nós precisamos exercitar esse desprendimento de tudo que o mundo nos oferece. Sabemos que nos bens materiais mal administrados lesa o homem espiritual, pois a finalidade da reencarnação é ajustar o homem aos seus valores espirituais. É viver no mundo sem ser do mundo, nos ensinam os Espíritos. E devemos então sair daqui melhores que chegamos. Assim, se assim nós não proceder, que seria
da nossa reencarnação neste plano, visando sempre a nossa evolução. Se o nosso pensamento estiver fixo, único, em tudo aquilo da Terra, nós não estamos construindo nada para o nosso futuro. Lembrando sempre que quando daqui nós partimos, nós não vamos levar nada de material. E o que nós vamos levar na nossa bagagem? As nossas obras serão cobradas. Será que vai ser apenas conquistas materiais? Devemos então pensar nisso. Neste mesmo item do Evangelho, nos traz uma pequena reflexão. Eis, meus amigos, que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrenos. Resumirei dizendo: sabei vós contentar com o pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é a necessária felicidade. Se sois ricos, não olvideis que esses bens vos estão confiados, e que devereis justificar seu emprego, como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creias no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos, porque aquele que dá aos pobres quita a sua dívida que contraiu com Deus. Está nesse mesmo capítulo, nesse mesmo item do Evangelho. E para nós concluirmos este tema desta tarde, uma mensagem de Chico Xavier, orientação de Emmanuel. Dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando garante vida, parando acelera a morte. Valores amoedados, seja de papel ou de moeda, são sementes de realização e alegria. E observa-se que ninguém está impedido de multiplicá-los com as próprias mãos, através do seu trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina, ao encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, a pedir ao emprego a sua direção. A divina providência suscita amor ao coração do homem, e o homem substancializa a caridade, transformando o dinheiro em pão que extingue a fome do seu irmão. Que possamos refletir sobre essa mensagem de hoje. Permanecemos todos na paz do Mestre Jesus. Convidamos a todos os irmãos, nesse momento, a nos prepararmos para recolhermos o passe astral. Os irmãos que nos acompanham em seus lares poderão também entrar nessa sintonia amorosa, que também serão envolvidos pelas bênçãos amorosas da espiritualidade amiga, que cheguem até os seus lares, que vocês recolham através do pensamento elevado, da oração, dessa sintonia amorosa, vão recolher, vão receber estas bênçãos amorosas. Pensemos em Jesus, mentalizemos Jesus, esse médico bondoso da nossa alma. Relaxando a nossa musculatura, silenciando a nossa mente, o nosso coração. Esquecendo o nosso dia, esquecendo as nossas preocupações.
acompanhando essa música, deixando-nos envolver por essa melodia. E nós vamos com o pensamento em Jesus, com muita gratidão, vamos nos preparando, vamos sintonizando com a equipe benfeitora que nos envolve, que nos auxilia, para que nós possamos, sintonizados, harmonizados nesse momento, termos as melhores condições de receptividade dessas bênçãos que nos envolvem, a nos fortalecer, a nos sustentar, a nos orientar. Senhor Jesus, médico bondoso de nossas almas, nos abençoa, nos ampara e nos sustenta a todos. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dativosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Assim seja. E nesse momento nós te agradecemos, Mestre, essa oportunidade, esse momento, esse encontro fraterno desta tarde, esse envolvimento amoroso a cada um de nós. Obrigado, Jesus. Te pedimos pelos irmãos enfermos, por todos aqueles que sofrem, pelas equipes médicas de enfermagem. Enfim, Jesus, onde houver uma dor, uma lágrima, que chegue um bálsamo de esperança, de fé e de amor. Nos abençoa a todos, Jesus, nos fortalece. E te agradecemos, Senhor, esse momento, essa oportunidade, essa tarde. E que a tua paz e que teu amor possamos nós conquistar. E agradecidos assim, encerramos a reunião doutrinária desta tarde. Graças a Deus. Muita paz.